Se você é aquele jogador que não está desenvolvendo bem dentro de campo, que ficando cansado, geralmente ali na segunda metade do segundo tempo, ou até mesmo no intervalo ali, você já não volta com o mesmo ritmo que você joga no primeiro tempo. Se talvez quando você vai dividir bola você perde muito, porque você não tem essa força física, essa massa muscular para dividir bolas e ganhar, conseguir proteger. Se você se sente fraco, cansado e quer aprender como melhorar isso no futebol, como desenvolver o seu condicionamento físico, no vídeo de hoje a gente vai conversar especificamente sobre o condicionamento físico, como você pode melhorar e quais são as premissas, o tipo de trabalho que deve ser feito e o que você deve observar para conseguir desenvolver essa aptidão que é tão importante para o jogador de futebol. Já quero começar o vídeo desmistificando um mito que tem sobre a parte funcional versus a parte estética. Você não precisa ser um jogador com a parte estética. A parte estética que eu quero dizer é falar um jogador shapeado, sabe? Forte, com musculatura, hipertrofiado. Você precisa ter a função. Lógico que isso não impede você de ter um físico bonito, mas isso não garante que você vai conseguir desempenhar dentro de campo se você não treinar da forma correta para desempenhar dentro de campo. E é sobre isso que eu quero desmistificar com você hoje aqui. Então eu já peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, já deixe o seu like e o seu comentário aqui para ajudar que esse vídeo chegue mais pessoas. O que eu quero dizer com a parte funcional versus a parte estética? Porque existem muitos jogadores, existem muitos atletas que acham que se forem fortes, hipertrofiados, tiver massa muscular, eles vão conseguir desempenhar dentro de campo. É verdade? Parcialmente sim, porque, por exemplo, se a gente for observar a força, o volume da sua fibra, ele vai influenciar no seu nível de força. Geralmente uma pessoa que tem um volume maior no braço vai ter uma força maior, mas isso não garante. Eu posso ter uma pessoa que tem um braço menor, e com menos volume, menos massa, com a seção transversal da fibra menor e ainda assim ser mais forte, porque não é só o volume que vai definir a força. E no futebol não é só necessário a força, existem outras aptidões que a gente vai especificar aqui mais pra frente, como a sua resistência, a sua agilidade, a sua força rápida, que seria a sua potência. Então não adianta você pensar que é só você ficar forte, você ficar shapeado, que você vai conseguir desempenhar dentro de campo. Você precisa aprender quais são as aptidões que você precisa desempenhar dentro de campo, e embora exista um aspecto geral que a gente vai falar mais pra frente, cada jogador ele é um pouquinho diferente. Posso ter um centroavante e um zagueiro que é alto, forte, então ele vai precisar de mais força, porque ele é um jogador mais de contato. Eu posso ter um lateral, que é um jogador mais de movimentação, então um jogador que vai precisar ter uma resistência cardiorrespiratória, de correr mais dentro de campo, assim como o meia, que também vai ter essas características, mas também vai precisar fazer mudança de direção. Então vai ser um jogador que precisa acelerar e desacelerar muito rapidamente. Então entenda de uma vez por todas que não é só porque você parece ser forte que você vai conseguir ser forte dentro de campo, e principalmente não só ser forte, você pode ter muita massa muscular, mas ser lento dentro de campo, não conseguir fazer mudanças de direções, por exemplo. Se você quer melhorar a forma como você joga futebol, e aqui eu não estou falando só sobre o aspecto físico, mas também do aspecto físico, eu quero falar para você dos nossos programas de treinamento que estão aqui no link na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Se você quer se tornar o melhor jogador do seu time, confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. O segundo tópico que a gente vai abordar aqui é sobre o planejamento. A gente já desmistificou no primeiro tópico algumas diferenças do que é ter um condicionamento físico e como é importante você treinar da forma correta para você conseguir desenvolver as aptidões e as características necessárias para você conseguir desempenhar dentro de campo. E o segundo ponto é você aprender a treinar. Você precisa saber quais são as características e agora a gente vai falar sobre como desenvolver essas características dentro de campo. E não adianta você simplesmente ver um treino, embora aqui no canal a gente poste bastante vídeos de treinamento. Sim, você pode fazer os vídeos de treinamentos que estão aqui nesse canal, que estão lá no nosso programa de treinamento, mas qual é a diferença? A diferença é você entender a estrutura e como ele vai se encaixar num cronograma de treinamento para conseguir desenvolver a forma como você joga futebol e principalmente a aptidão necessária que você precisa. Por exemplo, você precisa de desenvolver a sua velocidade. Com um único treino, talvez você não consiga trabalhar todos os aspectos necessários para você conseguir melhorar a sua velocidade e conseguir aplicar isso dentro de campo. Talvez seja necessário uma abordagem um pouco mais específica, mais detalhada, que vai além de um treino. Por isso, copiar um único treino pode ser um fator limitante para o seu desenvolvimento no futebol. Aí tanto a parte física, que a gente está falando no vídeo, como também da parte técnica. Uma abordagem mais profunda, mais detalhada, mais específica para a sua necessidade, vai fazer com que você desenvolva
mais e melhor e, mais importante, em menos tempo. Vai fazer com que você consiga desenvolver muito mais rápido. Responde uma pergunta aqui para mim. Você sabe quais são as competências físicas que um atleta de futebol precisa ter para desempenhar um bom desempenho, o português está certinho, né? Conseguir jogar bem dentro de campo, conseguir desempenhar a sua função, conseguir ir bem ali na partida? Vamos falar das principais e as mais importantes. Lembrando, assim como eu falei no primeiro tópico, pode variar. Todos os jogadores vão precisar de todas essas aptidões físicas. Só que uns vão precisar de mais, de algumas, outras de menos, que a gente já falou, né? A parte de resistência para um lateral e a parte de força para um zagueiro, só para exemplificar. Isso não é uma regra, tá ok? Primeiro ponto, e um dos mais importantes para um atleta e para a maioria dos esportes, é a sua força. E a aptidão de força, ela existe várias vertentes, várias formas de você fazer força. A gente vai falar sobre algumas aqui, não vamos falar sobre todas porque é bem abrangente. Começando sobre a força máxima. O nome já é autoexplicativo, é a sua capacidade de você fazer força máxima. Por exemplo, quando você tem uma disputa corpo a corpo, uma dividida, você precisa usar toda a sua força para conseguir vencer a força do adversário e ali conseguir ganhar a posse da bola, correto? Então esse é um exemplo de força máxima. Lembrando que dentro da força máxima a gente tem a força específica e a força geral. E a gente não vai entrar nesse assunto, tá bom? Mas só para a gente exemplificar a questão da força, força máxima é um ótimo exemplo da disputa de bola. E a gente vai falar sobre força rápida, que é a sua capacidade de gerar força em um curto espaço de tempo, também conhecido como potência muscular. E ela é muito importante para o jogador de futebol, porque dentro da partida, dentro de um jogo, você vai executar algumas ações e essas ações você precisa ser mais rápido que o seu adversário. Uma aceleração, uma mudança de direção, o próprio movimento para você finalizar a bola, você precisa fazer ele com bastante força e essa força é uma força rápida, com potência. É muito importante você entender essa diferença de força, porque, por exemplo, lembra da dica número 2 que eu falei para você não copiar os treinos? Aqui já entra uma diferença muito grande para você entender. A forma como eu trabalho força máxima, ela é diferente da forma como eu trabalho força rápida, como eu trabalho potência, seja lá com a maneira que você está acostumado a ouvir, mas eu vou falar daqui pra frente no vídeo de força rápida, tá bom? Elas são diferentes, a forma de você trabalhar força rápida, normalmente ali com saltos, exercícios de potência, até a forma mesmo, por exemplo, eu posso fazer um agachamento. Se eu quiser trabalhar força máxima, eu vou trabalhar de uma forma. Se eu quiser trabalhar força rápida, eu vou trabalhar de uma outra forma. E aí, como se não tivesse complexo demais, mas calma, você vai entender, você vai conseguir aplicar isso no futebol, isso vai ser importante para você e vai fazer diferença na forma como você joga. A gente entra na terceira forma de força, que é a resistência de força, que é o quê? A capacidade da sua musculatura repetir um movimento várias e várias vezes. Você, por exemplo, às vezes chega o segundo tempo, sua perna está cansada. Claro que existem outros fatores, pode ser uma questão cardiorrespiratória, mas a resistência de força também é importante ser trabalhada no atleta de futebol. Eu sei que pode estar parecendo complexo, mas é muito importante que o atleta de futebol ele entenda quais são as aptidões que ele precisa desenvolver e como desenvolver essas aptidões. A gente já falou sobre força, que é uma das mais complexas, agora a gente vai falar sobre agilidade. O que é a agilidade, como trabalhar a agilidade, como desenvolver a sua agilidade dentro de campo. Agilidade é a sua capacidade de movimentação com aceleração e desaceleração e ou mudança de direção. Lembrando que a agilidade ela não é só a mudança de direção, mas ela pode ser também a mudança do vetor de força de aceleração. Eu posso estar acelerando e freando. Isso já vai trabalhar a sua agilidade, mas ela também inclui a mudança de direção. E assim como a gente deu o exemplo do meia, é muito importante que o jogador de futebol, e você durante uma partida vai fazer muito isso, muitas ações com essa característica de acelerar, desacelerar ou acelerar e fazer a mudança de direção. Existem formas específicas de você trabalhar isso, existem treinos aqui no canal da Brazilian Players específico, com exercícios específicos para trabalhar a sua agilidade e essa é uma competência, uma aptidão física muito importante para o jogador de futebol. Outra aptidão física também que é muito importante é a velocidade. Esse é uma competência um pouquinho mal compreendida porque um jogador de futebol ele não é um velocista de 100 metros rasos, de 400 metros rasos, sabe? Ele não é um atleta do atletismo. Isso eu queria dizer para vocês. Por quê? Principalmente no futebol, as principais ações de velocidade, a gente pode colocar aí por mais de aproximadamente 90% das vezes, você não vai dar tiros muito longos. Ainda assim, quando você dá um tiro longo, normalmente aquela situação de você voltar, o zagueiro que vai para o ataque aí volta trotando, você não volta em tanta velocidade. Mas a maioria das ações de velocidade, elas são de menor amplitude. Isso quer dizer o quê?
de 0 a 5 metros, de 0 a 15 metros e no máximo ali de 0 a 20 metros. Existem ações em sprints, acelerações de velocidade maiores do que isso? Existem, mas elas são de menor ação durante uma partida. Você vai fazer ela menos vezes durante uma partida. Por isso, o trabalho de velocidade ele é muito importante, essas primeiras ações de aceleração. A manutenção da velocidade também é importante? Também é, mas principalmente esse trabalho de aceleração, porque é o que você vai fazer durante uma partida. Resistência cardiorrespiratória, sua capacidade de fazer a troca gasosa, a gente vai abordar de uma forma bem simples, a capacidade de você correr sem cansar, tá bom? Treinar a sua resistência, normalmente quando você vai treinando agilidade, velocidade, até mesmo força, você já vai conseguir, força é o mais difícil, tá? Mas você já vai conseguir trabalhar em um certo grau a sua resistência cardiorrespiratória, mas existem exercícios específicos e formas específicas de você melhorar se você precisa. Se você não está desempenhando bem, você está se cansando, vira o primeiro tempo, você volta para o jogo já cansado, ou chega na metade do segundo tempo, você já não está conseguindo mais correr, e você puxa o ar assim, parece que ele não vem, possivelmente pode ser outras coisas, você pode ter asma, pode ter outras complicações, mas também pode ser uma baixa capacidade cardiorrespiratória, sua capacidade de conseguir correr sem se cansar. Existem treinos específicos, existem treinos aqui no canal e é muito importante, se você tem essa necessidade de você trabalhar para quê? Para que você não prejudique o seu desempenho dentro de campo. Porque se você tem uma baixa capacidade cardiorrespiratória, o que vai acontecer? Você não vai conseguir jogar, porque vai faltar oxigênio no seu cérebro, você não vai conseguir pensar, você não vai conseguir correr, você não vai conseguir ter velocidade, agilidade, potência, nada. Porque você já cansou antes do tempo que você deveria conseguir aguentar no futebol. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar de mobilidade, porque futebol é um esporte de movimento e mobilidade é a sua capacidade de melhorar os seus movimentos, principalmente das suas articulações. Então não esqueça de trabalhar a sua mobilidade. Se você é um jogador mais duro, mais travado, é muito importante. Claro que também tem a parte da coordenação motora, mas mobilidade é uma característica muito importante para o jogador de futebol, então não esqueça de trabalhar, principalmente para evitar lesão, mas também para melhorar o seu desempenho dentro de campo, porque se você tem um movimento com a amplitude encurtada, diminuída, você vai ter problemas, tanto para executar aquelas ações, para correr, para finalizar, para dar o passe, mas você também corre um risco muito grande, muito maior de se lesionar. Então, muito importante você trabalhar a sua mobilidade para conseguir desenvolver e melhorar o seu futebol dentro de campo. Eu falei que mobilidade era o último, mas tem mais um aspecto muito importante que faz parte do condicionamento físico, mas ela já entra mais na parte técnica também, está ali entre os dois, que é a sua coordenação motora. Um atleta de futebol, se a gente for olhar os melhores e principais atletas de futebol, coordenação motora é um aspecto muito importante. Basta você fazer um simples experimento. Vai olhar um jogador amador jogar e depois vai olhar um jogador profissional de alto nível jogar. Você vai perceber que a movimentação, os mesmos movimentos que os dois fazem, por exemplo, movimento de dominar a bola, movimento de matar a bola no peito, de cabecear, eles são iguais, mas o jogador profissional faz de uma forma mais fluida, de uma forma mais bonita. E isso é porque ele tem uma coordenação motora melhor. Existem exercícios para você trabalhar isso, mas é sempre importante você ter isso em mente para você conseguir melhorar. Toda vez que você for fazer um exercício no futebol, seja ele físico ou técnico, tenta fazer ele da melhor forma possível, a forma mais coordenada e mais bonita possível. Por quê? Você vai estar economizando energia, fazendo de uma forma melhor, você vai conseguir trabalhar mais aquele exercício e você vai conseguir melhorar mais rápido e você também vai estar trabalhando a sua coordenação motora. E essa é a parte mais importante do vídeo, que é a parte onde você deixa a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, qual outro vídeo você gostaria que a gente trouxesse aqui no canal. E é isso aí, meu nome é Thiago Mess e eu te espero no próximo vídeo. Não esquece nossos programas de treinamento que estão aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado.